Dando continuidade ao nosso estudo sobre o culto mariano e suas implicações, vamos seguir analisando como a exaltação de Maria, promovida pela instituição religiosa romana, atingiu um patamar que contradiz totalmente os ensinos da Bíblia Sagrada. A Bíblia é clara ao condenar qualquer forma de idolatria, incluindo a adoração ou veneração de qualquer pessoa ou ser espiritual que não seja o próprio Deus. Aqui estão alguns textos bíblicos que reforçam essa proibição. Vamos começar com Êxodo, capítulo 20, versos 3 ao 5, onde a palavra de Deus diz: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse trecho faz parte dos 10 mandamentos e mostra a proibição expressa de adorar qualquer outro ser além de Deus. Ele condena tanto a confecção de imagens quanto a veneração ou culto a elas, deixando claro que a idolatria provoca a ira divina. Alguns teólogos católicos, de forma ardilosa, citam Números 21, do 4 ao 9, que relata o episódio da serpente de bronze levantada por Moisés no deserto como uma justificativa para o uso de imagens religiosas. No entanto, essa aplicação é completamente inadequada, por várias razões. Em primeiro lugar, a serpente de bronze não era um objeto de culto. Deus ordenou a Moisés que fizesse a serpente de bronze como um sinal para curar aqueles que eram mordidos pelas serpentes. Portanto, o objetivo não era a adoração da serpente, mas sim um ato de fé na ordem de Deus. Em João, capítulo 3, versos 14 e 15, Jesus deixa claro que a serpente levantada por Moisés apontava para ele, que curaria os homens do efeito do veneno da velha serpente e não para um ídolo. O texto diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, a serpente foi destruída quando se tornou objeto de idolatria. Cerca de 7 séculos depois, o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze porque os israelitas começaram a queimar incenso a ela. No segundo livro dos reis, no capítulo 18 e verso 4, está escrito: Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que significa peça de bronze. Mas, em terceiro e último lugar, a diferença entre a serpente de bronze e o uso de imagens religiosas no catolicismo é gritante. Enquanto a primeira foi um símbolo temporário que apontava para a pessoa de Cristo, que curaria os homens das chagas do pecado, as imagens religiosas são objetos de veneração contínua, algo explicitamente condenado nas Escrituras. A serpente de bronze foi um meio temporário utilizado por Deus para curar os israelitas, não um objeto para ser venerado continuamente, diferente das imagens religiosas, que são frequentemente veneradas e usadas como meio de intercessão, o que entra em conflito com a palavra de Deus. Portanto, se o teólogo quiser ser honesto, sabe que a serpente de bronze de Números 21, versos 4 ao 9, não pode ser usada para justificar o uso de imagens religiosas, pois era apenas um símbolo temporário que apontava para a pessoa de Cristo, símbolo que foi destruído quando se tornou objeto de idolatria. Em Levítico 26 e 1 está escrito: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra como figuras na vossa terra, para vos inclinardes diante dela,
porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui encontramos um reforço à proibição de construir ou usar qualquer tipo de imagem ou estátua para adoração. Deus quer que seu povo se volte diretamente para ele, sem intermediação de objetos ou figuras. Em Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 e 16, a palavra de Deus diz: guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher. Nessa passagem, Deus lembra ao povo que, quando ele se revelou lá no Monte Horebe, não se manifestou em forma física. Isso reforça que a adoração deve ser direcionada exclusivamente a ele, sem representações visuais que possam se tornar objetos de culto. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 13 e 14, a palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de ti. Este versículo destaca que a adoração deve ser exclusiva ao Deus verdadeiro. Seguir outros deuses, seja na forma de imagens ou de veneração a seres humanos, é uma violação do compromisso com o Senhor. Salmo 115, versos 4 e 8 diz o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Este salmo mostra a inutilidade dos ídolos e adverte que aqueles que confiam em ídolos acabam se tornando espiritualmente cegos e surdos e afastando-se da verdade. Em Isaías 42, verso 8, está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nessa passagem, Deus afirma que sua glória é exclusiva dele e que ele não a divide com ninguém. Qualquer tentativa de conceder honra divina a outro ser, seja Maria, seja santos ou qualquer outra figura, é uma afronta direta ao Senhor. Poderíamos continuar mencionando diversas outras passagens bíblicas que abordam esse mesmo tema. No entanto, alguém poderia argumentar que estamos citando apenas textos da Bíblia usada pelos protestantes, que os teólogos católicos consideram incompleta. Por isso, selecionei algumas passagens da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão adotada pelas autoridades católicas e que inclui 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Vamos analisá-las a seguir. Livro de Sabedoria, capítulo 13, versos 1 ao 10, diz: são insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus e que, pelos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem, ao considerar as obras, reconhecer o artífice. Se fascinados pela beleza destas coisas, pensaram fazê-las deuses, saibam quanto o Senhor delas é superior, porque foi o próprio autor da beleza que as criou. Mas infelizes são, e suas esperanças estão entre os mortos, aqueles que chamam deuses às obras das mãos humanas. Ouro e prata trabalhados com artes, figuras de animais, pedra inútil esculpida pela mão antiga. Este trecho reflete uma crítica pesada à idolatria como uma atitude completamente insensata, onde as pessoas deixam de adorar o Criador para adorar a criação. É uma condenação clara da adoração de imagens de escultura. Mais uma vez, quero salientar que estamos lendo textos numa Bíblia católica, não numa Bíblia protestante. Se você for católico, pode conferir comigo.
Ainda no livro de Sabedoria, no capítulo 15, versos 15 ao 17, está escrito: aqueles que fabricam ídolos e os adoram são loucos e sem inteligência, pois suas imagens não têm vida, não podem ver, nem ouvir, nem salvar ninguém de seus males. O homem que é mortal fabrica algo inanimado com suas mãos, modela um deus à sua própria imagem e depois se curva diante dele. Esse trecho da Bíblia Católica enfatiza que os ídolos são meros objetos sem vida e que é insensato atribuir-lhes qualquer poder divino. Isso fica claro. Em Baruque, capítulo 6, versos 3 ao 6, está escrito: os ídolos das nações são madeira, prata e ouro. Não passam de um engano, e aqueles que os adoram serão envergonhados. Como podem os homens atribuir divindade a objetos que são trabalhados por artesãos e que precisam ser protegidos contra o roubo? O capítulo 6 do livro de Baruque, também conhecido como Carta de Jeremias, é uma forte crítica à idolatria, mostrando que os ídolos são impotentes e não podem sequer proteger a si mesmos, quanto mais aos seus adoradores. No livro de Eclesiástico, outro livro da Bíblia Católica, no capítulo 30, versos 3 e 4, nós lemos: que proveito há em imagens esculpidas ou em oráculos mentirosos? Os insensatos confiam neles, mas não encontrarão neles auxílio algum. Esta passagem reforça a inutilidade da idolatria e mostra como aqueles que confiam em ídolos estão se enganando. Mas um católico pode perguntar: de que forma podemos relacionar esses trechos citados aqui com o culto a Maria? Bem, a essa pergunta, respondemos que todos esses trechos condenam a veneração de criaturas em lugar do Criador. Essas passagens bíblicas advertem contra dar a qualquer ser criado um lugar de honra e adoração que pertencem exclusivamente a Deus. Muito embora o culto mariano seja defendido pelos teólogos católicos como mera veneração e não como adoração, na prática manifesta-se como uma devoção excessiva que equivale à adoração. É comum observar fiéis dessa organização religiosa dirigindo orações a Maria, lhe atribuindo atributos divinos como onisciência e onipresença. Passagens como Sabedoria 13, do 1 a 10, da Bíblia Católica, denunciam aqueles que, em vez de buscar a Deus diretamente, colocam sua confiança em imagens ou figuras criadas pelos homens. No culto mariano, há orações e devoções que pedem diretamente a intercessão de Maria, acreditando que ela pode ouvir e atender pedidos, algo completamente contrário àquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Em vídeos anteriores, nós vimos que Alfonso de Liguori atribuiu a Maria funções que pertencem exclusivamente a Cristo. Aliás, podemos afirmar que Alfonso de Liguori, mais do que qualquer outra pessoa, foi um dos grandes promotores da mariolatria, deslocando Cristo do centro da fé cristã e entronizando Maria nos corações dos fiéis da sua organização religiosa. Contudo, em vez de condená-lo por tais heresias, a instituição religiosa romana a qual pertenceu o canonizou e tem disseminado amplamente suas obras, consolidando suas ideias entre os fiéis dessa instituição. No próximo vídeo, daremos continuidade à refutação dessa prática a qual milhões de pessoas aderiram por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitos, de forma sincera, acreditam estar agradando a Deus, quando, na realidade, estão trilhando um caminho contrário à sua vontade. Reconhecemos que não é fácil para alguém que, desde a infância, foi ensinado a aceitar certos dogmas religiosos sem questionamento, sair, fugir dessa triste realidade. No entanto, um coração aberto, aliado à reflexão sincera das Escrituras, pode transformar uma compreensão equivocada e conduzir a pessoa à verdade. Por isso, convido você a continuar essa jornada de estudo conosco. Te espero no próximo vídeo.